Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. No vídeo de hoje eu vou fazer mais um daquela série do Top 5. Os personagens Disney, vocês sabem que eles são famosos e já apareceram não só nos quadrinhos Disney, mas em várias outras participações especiais em coisas aleatórias, seja referências. Eu acho que eu já fiz até um vídeo sobre referência de personagens Disney em outros filmes, outras obras. Mas aqui eu vou me focar basicamente em participações especiais, cameos, como o pessoal tá falando hoje em dia, né? Desses personagens e outras obras que não tem nada a ver com a Disney, efetivamente. Conforme o vídeo avançando aí, vocês vão ter uma ideia do que eu tô falando. Então vamos aí pro top 5, pra quinta posição. E a quinta posição está aqui, apesar dela não ser exatamente a participação dos personagens Disney em outra obra. É mais crossover, é uma participação eu tô falando aqui do encontro do Donald com o Asterix. E por que eu falo que é mais a participação do Asterix na história do Donald do que o contrário? Porque essa história aqui, ela faz parte da comemoração do aniversário do Unders, que é o criador do Asterix, onde vários artistas fizeram histórias do personagem com sua própria arte, dando sua visão do personagem, né? No caso aqui, ela é de 2007, ela é do Vicar, que foi um grande mestre Disney e tem várias histórias dos patos, etc. Na história aqui, o Donald volta no tempo com a máquina do professor Pardal e encontra o Asterix e acaba levando ele e o Obelix pra Patópolis. É por isso que eu falei que não é efetivamente a aparição do Donald na história do Asterix, é mais o contrário. Mas eu resolvi colocar ela aqui, mais por curiosidade, que eu acho que eu não ia conseguir encaixar essa história em nenhum outro vídeo. Enfim, então ela tá aqui no top 5. Só pra abrir os trabalhos aqui. Em quarto lugar, eu coloquei duas revistas da Marvel. Sim, da Marvel. Na época que ela não fazia parte da Disney ainda. A Marvel tem uma série de histórias, de revista, no caso, ela chama, aqui no Brasil ficou conhecida como O Que Aconteceria Se. Que teve até uma série ano passado, mais focada no MCU, né? A ideia básica da história é o que aconteceria se pega uma história que a gente conhece e fala o que aconteceria se as coisas fossem diferentes. Por exemplo, sei lá, a primeira edição teve o que aconteceria se o Homem-Aranha entrasse pro Quarteto Fantástico. Porque lá na primeira edição do Homem-Aranha lá, o Homem-Aranha realmente tentou entrar pro Quarteto Fantástico. Só que ele acabou não entrando. Mas o que aconteceria se ele tivesse entrado? E tem várias outras. O que aconteceria se o Justiceiro tivesse matado o Demolidor? O que aconteceria se o Gwen Stacy não tivesse morrido, etc, etc. E algumas dessas edições da revista What If era mais de piadas. E isso acabou gerando outra revista, que era o What The. No original era What The, dois tracinhos, ponto de interrogação. Se a gente fosse traduzir, seria o What The F. Se fosse traduzir pro Brasil, é o mas que. E nessas revistas elas eram só essas histórias piadinhas assim de o que aconteceria se o Spider-Man enfrentasse lá o vilão dele, que é o Kraven, na última caçada, que inclusive a revista da onde vai sair a primeira história que eu vou falar aqui. Tem uma história aqui do Visão e das Feiticeiras Escarlate, que eles voltam pra casa e eles acabam sendo hostilizados pelo pessoal de lá, porque eles acham que, como o Visão e a Feiticeira são mutantes, vai acabar desvalorizando o local onde eles voltam lá. Aí a gente vê logo no começo um protesto dos moradores do local, e entre os protestantes a gente tem um pato lá, que é o tio Patinhas, que vocês estão vendo aí na imagem. Mas aí vocês podem falar, Magari, mas por que o tio Patinhas? Só porque é um pato com essas suíças aí? Nem a cartola ele tem. Sim, mas a própria Marvel caracteriza e nomeia ele como tio Patinhas, Scrooge McDuck. Ele tem até a terra dele, que é onde se passa essa história. Tanto que na edição 17 da as primeiras edições de junho de 88, e na edição 17, que é de janeiro de 92, que tem uma história do Justiceiro e do Wolverine, que fala o que aconteceria se eles se juntassem por dinheiro, e a gente vê eles pensando na grana lá, e a gente tem o tio Patinhas. Aí sim, não dá pra negar, é o tio Patinhas, tem a cartola, tanto que ele tá até mergulhado em dinheiro. E essas são as duas participações desse personagem do Scrooge McDuck na Disney não, na Marvel, antes da Disney comprar a editora. Em terceiro lugar, vamos para os mangás, na verdade pro rei dos mangás, ou deus dos mangás, como vocês queiram chamar, que é o Osamu Tezuka. Primeiro, vale uma curiosidade, que depois vale até um vídeo próprio sobre isso, é que o Tezuka é muito fã do Barks e do Floyd Godfredson. Muito do trabalho dele, principalmente no começo, é muito baseado no Barks e no Godfredson. Tem até alguns quadrinhos, se você pegar as do Barks ou do Floyd Godfredson, o ângulo de câmera, o estilo, a movimentação dos personagens é exatamente a mesma, assim. Isso eu acho que até vale um vídeo sobre isso no futuro, anotando aqui na minha lista interminável de vídeos pra fazer, que eu vou demorar 10 séculos. Mas enfim, voltando ao Tezuka, em 1959 a gente tem um mangá chamado Hikari, conta as histórias do personagem título, Hikari, blá blá, não vou entrar em detalhes muito aqui, e nela tem uma parte lá que eles estão indo invadir uma cidade, e o Hikari acaba indo caçar patos, e no meio dos patos que tem lá, tem o Donald
E aí o Donald chega até a falar, me respeita, que eu sou um astro de Hollywood, não sei o quê. E ele acaba sendo abatido pelo Hikari, tanto que o Hikari até depois fica usando a roupa de marinheiro do Donald, que ele pegou do pato, que é uma curiosidade. Tem outras histórias que eu vou falar nesse vídeo depois no futuro, que é outras referências, tipo em Metrópole tem uma raça de ratos mutantes, que é a Mickey Mouse. Tem vários outros mangás aleatórios do Tezuka que tem referência ao Mickey, etc. Mas essa do Hikari aqui eu acho que é a mais explícita. E ele tem função, entre aspas, na trama, né? Que o Hikari fica usando a roupa dele depois. Ele tá aqui na terceira posição. Na segunda, a gente sai lá do Japão e volta aqui pro Brasil. Na edição 187 da Mônica, na época da editora Abril, que ela é de abril de 1985. Tem uma história, o maior mistério da Terra. A gente não começa vendo que tem alguém, tipo, fica naqueles buracos de cerca, chateando a Mônica, mostrando a língua pra Mônica, etc. Aí ela vai e joga um balde de tinta na pessoa que tá lá, e ela não vê, só que ele foge, essa pessoa foge. E ela passa a história inteira tentando achar quem é essa pessoa por causa da língua verde, que é o balde de tinta que ela jogou. Ela não acha. Aí no final, na última página, a gente descobre que é o Donald, efetivamente. Ele até fala, isso que dá eu tentar ficar na revista dos outros, etc. Foi uma piadinha legal na época que Abril publicava tanto a Disney quanto a Turma da Mônica. Então tá aqui em segundo lugar. E em primeiro lugar, eu até tinha escolhido um outro quadrinho aqui, mas aos 45 do segundo tempo aqui, eu resolvi colocá-la aqui porque acho que é uma das participações do Donald mais famosas fora das revistas da Disney, que é, na verdade, num filme, no longa-metragem, Uma Cilada para Roger Rabbit, que é a clássica cena do combate. Eu ia falar entre aspas, mas é combate que eles só falta sair na porrada. Só falta não, eles saem na porrada entre o Donald e o Patolino. Inclusive é uma participação dos dois personagens, dos dois patos famosos. Acho que são os dois patos mais famosos da cultura pop aí. Acho que quando você fala pra pensar em o nome de um pato, acho que 90% vai falar Donald ou Patolino. O Roger Rabbit tem 1 zilhão de outras referências, né? Tem a participação do Mickey também numa cena, mas acho que a do Donald aqui, ele é mais incisivo, que ele participa então ela merece ficar aqui nesse top 1. Mas enfim, esse é o top 5 que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, como eu falo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.